Está começando o podcast Hora Extra. O podcast que vai fazer você, profissional, crescer e evoluir na carreira. Eu me chamo Aline Lourenço. Eu me chamo Thaís Monsores e juntas vamos trazer assuntos de carreira e liderança em 1 hora, de forma leve, divertida e com muito conteúdo. Ei, e aí? Segundo episódio do nosso podcast Hora Extra, amiga. E muito especial, né? Um tema muito especial e diretamente ligado aí a nós, mulheres. Vamos aproveitar que o mês de março ainda não acabou para falar da gente, porque a gente merece, não é? Totalmente. E falando em merecer, né? Olha só quantas coisas. Você já parou para pensar quantas coisas que você faz no seu dia fora ir trabalhar? Você já parou para pensar nisso? Olha, Olhar? às vezes eu prefiro nem pensar, porque assim, como a gente dá conta, eu não sei, não é? Eu também não sei. E é engraçado porque eu converso com algumas coaches mulheres, né? E aí, normalmente, elas vêm, nossa, mas eu tô me sentindo que eu não tô produzindo, tal. E aí a gente começa a conversar, tá, fala para mim o seu dia, o que que você faz desde que você acorda? E aí ela começa a falar, e aí vem uma lista de coisas, eu falo, nossa, você viu que você fez isso. Aí a pessoa fica com o olho desse tamanho, assim, porque ela mesma não enxerga Não isso, enxerga. É né? uma cobrança interna, é uma cobrança de sempre, né? Uma cobrança da vida, né, amiga? Total. E o nosso tema hoje é esse, né? Os desafios para nós mulheres e como nós transformamos isso em diferenciais, né? Maravilhoso, Então, esse é o maravilhoso. nosso tema de hoje. E antes de a gente decorrer aí, o que que a gente vai pedir? Por favor, já curtam esse canal, já compartilhem com a galera que vocês conhecem, seus amigos, mulheres que vocês conheçam, os homens amigos que têm esposas e que têm desafios profissionais, né? E já salvem também o nosso podcast para que vocês possam receber aí as notificações dos próximos. Exatamente. Então, bora lá. Amiga, diz para mim uma coisa. Você atende muitas líderes mulheres? Atendo. Aliás, eu atendo muito mais líderes mulheres do que homens. Eu acho que as mulheres, né, elas estão muito mais presentes para essa coisa do desenvolvimento, do autodesenvolvimento, né, do autoconhecimento. Elas têm muito mais abertura. É, na minha visão, assim, pensando aqui na minha carreira enquanto coach, enquanto mentora de liderança, eu vejo que a quantidade de clientes é muito maior no mundo feminino, com certeza. Não sei, e para você, como que é isso? A grande maioria também das minhas coaches são mulheres também, e grande parte delas em cargos de liderança também, seja na empresa que elas trabalham, seja na própria empresa delas, né? Como a dona do próprio negócio, e sempre vem muito essa questão, principalmente as donas do próprio negócio com filhos, né? A questão de balancear vida profissional com vida familiar, né? Cuidar dos filhos e pessoal. E eu e você somos mães, né? E a gente entende muito bem aquela culpa eterna de toda mãe, né? Que a gente se sente culpada, a gente acha que quando a gente quando o filho nasce com a gente uma culpa também, né? Eterna de Verdade, coisas que a gente acha que a gente fez errado, é que a gente verdade. não fez. É verdade, amiga. E assim, isso vem não de agora, né? Eu fui buscar saber, né, por que existe essa diferença, essa coisa de que a gente precisa defender a inclusão até os dias de hoje, pleno século XXI, e a gente ainda precisa defender essa inclusão, né? A inserção das mulheres no mercado de trabalho veio ali da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, né? Que aconteceu na Inglaterra e tudo mais. E as mulheres começaram a precisar trabalhar naquele momento,
e foram inseridas no mercado de trabalho como mão de obra barata. Então, o que aconteceu? Desde o início, elas faziam o mesmo trabalho dos homens, mas tinham salários menores. Olha que loucura. E aí, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ainda rolou isso, e as mulheres ficaram responsáveis por tocar os negócios da família, enquanto os homens iam para a guerra. Entendeu? E aí, foi da onde surgiu a tal da múltipla jornada, né? Porque aí elas precisavam trabalhar, precisavam cuidar da maternidade, da família, de tudo, né? Então, essa coisa da multijornada e da multipotencialidade vem desde daquela época, mas sempre sendo subjugada. Sempre assim, ó, você está nesse papel, mas esse papel não é seu. Você está nesse papel porque precisa, mas esse papel não é seu. Então, sendo pagando menos, sabe? Aí vem vários temas assim super alarmantes de abuso, de assédio e tudo mais. Então, eu acho que por isso a gente está sempre um passo atrás. Parece que a gente está sempre. E aí, linkando com aquilo que a gente falou, né? Eu acho que muito por isso as mulheres têm isso até no próprio gene, no próprio DNA, de estar sempre em busca de crescer, de se desenvolver, de evoluir, de provar algo para alguém, de ser melhor Provar a o cada seu dia. valor. Exatamente. Então, elas buscam muito mais se desenvolver profissionalmente e pessoalmente, né? Porque parece que elas estão sempre um passo atrás, né? A gente está sempre devendo alguma coisa, né? Então, acho que vem muito daí. Eu concordo com você que vem muito daí e vem muito, eu acho que do nosso próprio DNA, né? Da nossa própria história como mulher, de que nós somos as genitoras, né? As que geram a vida, e tem essa questão do instinto de proteger ali a cria muito, muito forte, né? Tá no nosso DNA isso daí. E ao mesmo tempo que a gente tem essa evolução de quando nós mulheres começamos a adentrar no mercado de trabalho, né, e mostrar o nosso valor, mesmo que inconscientemente, né, mas a gente mostra o nosso valor há muito tempo e a gente começou a pegar gosto por isso, É né? verdade, é A gente verdade. pegou gosto por isso. Eu vejo muitas mulheres que são super profissionais e elas amam, elas amam. Elas só querem poder saber lidar melhor com esse sentimento, né, de culpa que existe, seja porque ela foi ensinada a isso, que ela tem que ser uma perfeita mãe, uma perfeita dona de casa e ainda uma perfeita profissional, né? Seja porque ela ouve isso da cultura de fora. É, Então, eu vejo que tem essas duas coisas também, é isso verdade. tudo. Eu me lembro que quando eu fui mãe, engraçado, né? Eu nunca tive vontade de ser mãe, aquela criança, adolescente, jovem que sempre quis ser mãe, ter filhos, uma família, não sei o quê. Eu não era esse estereótipo de pessoa. Na verdade, a maternidade surgiu depois que eu já estava 7 anos casada. Né? Então, eu acho que veio o bichinho ali e me picou Sabe quando você começa do nada a olhar comercial de margarina e chorar? Aí olha os bebezinhos na praça, acha lindo. Não sei. Do nada, comecei a ter esse sentimento aflorado. E aí, engravidei e tudo mais. Mas eu fiquei nessa dicotomia, eu fiquei nessa sabe, nessa guerra interna de que, caramba, como que vai ser? Eu trabalho, como que eu vou ser uma boa mãe trabalhando fora, e principalmente no trabalho, né, que eu tinha. Então, assim, tripulante de voo, voava, ficava muito tempo fora. E, nossa, eu tinha uma cobrança interna muito grande. E eu queria controlar tudo, mesmo do lado de fora, mesmo estando fora de casa, voando, trabalhando, eu tinha essa necessidade de querer saber, de estar no controle, de não deixar parecer que as rédeas iam, sabe? Iam sair dali e eu ia ser uma péssima mãe, enfim. Eu passei um bom tempo me cobrando pra caramba em relação a isso. Vou te falar que não foi Você já era aeromoça já quando você teve era, seu filho? eu já era aeromoça e eu já voava em voos internacionais, né? Então eu passava às vezes 4, 5 dias fora. Imagina. Uhum. E meu filho pequenininho, claro que o meu marido, graças a Deus, é um paizão e tal, e ele tinha a ajuda da minha mãe, da babá, pessoas super de confiança. Eu sabia, o que me confortava era que meu filho estava super bem. Eu é que não estava bem,
né? A cobrança era minha, de, olha, um Uhum. pé da minha mesa tá ficando bambo aqui, um pé da minha mesa tá ficando bambo, né? Na verdade, e aí tá, ele foi crescendo, crescendo, tanto ele quanto o meu marido, eles sempre quiseram que eu parasse de voar, né? Sempre quiseram, porque é uma falta, não tem jeito. Mas, em compensação, o que que eu gostava? Como eu não tinha aquela vida normal, entre aspas, né? De Uhum. todo mundo, de trabalhar ali de 8 às 6 da tarde, enfim, eu ajustava a minha escala de modo que eu estava presente em festinhas da escola, em Ah, estudar para a legal. prova, em reuniões da escola, eu conseguia ter essa flexibilidade que as mães normais, entre aspas, não podiam, né? Então, era meu refúgio ali, sabe? Tipo, eu estava em todas as festinhas, mas também eu não tinha nada, eu tinha que optar. Ou eu peço folga para as coisas do meu filho, ou eu peço folga para um fim de semana, Para para, sei tua lá, coisa. exatamente. Aham. Então, eu passei um bom tempo focada na agenda dele, entendeu? Então, eu ajustava minha agenda, ou eu trabalhava, ou eu estava trabalhando, ou eu estava focada na agenda do meu filho, porque mas você entende que estava sempre faltando uma perna da mesa, uma perna da mesa estava sempre bamba, né? Então, rola essa cobrança. Eu acho que, eu não sei se só comigo, não sei se com você foi assim, mas rola essa cobrança de você ser bom em tudo. E, na verdade, você não é nem nunca vai ser. Né? Mesmo eu voando num Uhum. trabalho não convencional, que não tinha rotina normal, eu tinha essas questões, mas eu via que muitas amigas minhas que tinham um trabalho, né, normal Normal. também tinha essas questões. Uhum. Então, é entender que, ok, que faz parte da vida, né? Ou você opta, ok, vou ficar só com a maternidade, ser mãe, cuidar da minha família, ou você entende que tá tudo bem você ser uma profissional e ser uma profissional não vai te eximir de ser uma boa mãe e tudo mais, né? Uhum. Então, eu não sei se eu contei para você alguma vez, mas eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe com 16 para 17 anos. Então, eu ainda não tinha muita noção, maturidade mesmo, né? Essa é a palavra. Uhum. Eu não tinha muito maturidade do que significava, né? Ali é você criar uma criança. Mas desde pequena, logo depois que ele nasceu, eu já senti que eu deveria ser responsável por aquele ser que estava ali, mas não só no sentido de criar, mas de. Eu pensava muito no financeiro, sabe? Eu vim de uma família que bem humilde e na época morava eu, minha mãe, meus dois irmãos e meu filho em dois quartos. Então o pouco dinheiro que tinha para todo mundo ainda tinha que dividir para o meu filho. Então, aquilo eu lembro que na época mexeu muito comigo. Eu falei, eu preciso ir trabalhar. Eu preciso comprar fralda para o meu filho. Eu não posso deixar minha mãe comprar fralda, sabe? Então, eu preciso. E aí foi quando eu procurei meu primeiro emprego, comecei a estagiar na época, ganhava R$ 400 para trabalhar das 8 às 18, mas aquilo para mim era muito. Eu lembro até hoje, eu conversei com uma pessoa essa semana, eu lembro até hoje, Thaís, quando eu peguei meu primeiro salário e a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma roupinha para o meu filho. Ai, que Eu lindo. não esqueço desse dia. E aquilo foi tão gratificante. Com E aí, certeza. desde então, minha vida profissional começou. Então, quando eu tive o meu filho, a minha vida profissional também começou. Porque ele me empurrou para frente, Sem para dúvida. querer correr atrás, querer ser algo e poder dar as coisas para ele. Né? Eu acho que se eu não tivesse tido o meu filho, eu com certeza não teria corrido para começar a trabalhar, principalmente uma adolescente, né? Sem Então dúvida. são algumas coisas que eu vejo que, apesar da dificuldade que a gente tem como mulher, e é muito difícil, né? Porque o homem ele não tem que o homem, né, que tem o homem, a mulher ali, ele não fica preocupado, né, a hora que o filho vai acordar, se foi para a escola, se não foi, mas a mãe, ela tá. A mãe vai É o trabalhar senso 8 horas, comum, né? mas às 6, 5 ela tá preocupada. Sem dúvida, o homem tem essa coisa de que ele foi criado para trabalhar e para prover e tudo mais, o provedor e tudo mais, e ele vai trabalhar sem dor. Do tipo, eu estou cumprindo o meu papel e tá tudo bem, entendeu? A mulher não, ela foi conquistando isso ao longo do tempo, então, assim, não é um senso comum.
Não é aquela coisa que começou dessa forma, né? Então, a gente foi conquistando isso pouco a pouco, ainda está nessa busca e nessa conquista até hoje, né? Então, tem esse outro lado emocional da maternidade, da família e tudo mais, né? Muito mais pesado do que o homem. E eu estava lendo, né? Saiu uma matéria na Forbes que diz, né, que a gente precisaria de 135 anos para fechar a lacuna de gênero aí, né? Na economia, na política, na educação em relação aos homens. Olha só, 135 anos de defasagem, entendeu? Então, é por isso que até hoje se fala sobre isso, e tem tantos filmes, tem aquela série As Telefonistas, tem aquela outra Estrelas do Amanhã, tem tantos filmes e séries que, né, maravilhosos que trazem essas questões e que a gente precisa estar muito presente para isso, para que a gente possa, para que as nossas futuras gerações, a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, já esteja mais equiparado isso, né? Já esteja mais equiparado. Por quê? Hoje, né, eu tenho visto um movimento das empresas em levantar essas mulheres para cargos de liderança, né? E, ao mesmo tempo que eles querem levantar, há um entrave do tipo, parece um contrassenso, parece sabe assim, ao mesmo tempo que os líderes, que os gestores querem colocar mulheres nos cargos de liderança, eles têm um pouco de dificuldade de levantar essas mulheres, sabe? Né? Não sei se você sentiu isso nos seus processos. Sim, sim. E aí até um tabu que eu vou levantar aqui agora. Aquele tabu, não, vamos incluir, né? Vamos dar chance aí para as mulheres. E aí quando uma mãe, né, que abdicou aí da sua vida profissional por um tempo para cuidar do seu filho ali que nasceu, né? Algumas mães fazem isso, ficam 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Abdicam por um momento da vida profissional e depois voltam. Dificilmente essas mulheres elas conseguem ser reinseridas no mercado profissional. Dificilmente. Pode até conseguir, mas é muito difícil, é uma dificuldade muito grande. E aí muitas delas acabam indo para o empreendedorismo, né? Porque é muito difícil a recolocação. Sim. Só que se as empresas e essas mulheres souberem o ganho não, o diferencial que elas têm por ter passado esse tempo, né, cuidando do filho, eu acho que as coisas seriam diferentes. Vou dar um exemplo para você. Vou te dar um exemplo, só para contextualizar melhor o que eu estou te falando. Vou falar de mim. Tenho um filho adolescente de 16 anos, completa 17 esse ano. Não sei se o senhor já chegou nessa idade, mas idade difícil. Ai, meu Deus, o meu tá com 11, não fala não. Esses últimos 3 anos foram muito difíceis. E aí, por acaso foi, né, os últimos 3 anos aí que eu me aprofundei na parte de desenvolvimento humano, de perfil comportamental, e eu vou falar para você que esses últimos 3 anos foram os 3 anos que, assim, eu mais pratiquei a questão de gestão de pessoas na minha casa. Olha que coisa, né? Que loucura. Porque quando o seu filho ele está adolescente, ele não recebe mais, ele não acata mais as ordens igual quando é pequenininho. Você faz esse ponto. Não, ele vai argumentar, ele tem o porquê dele. Ainda tem a questão da briga de gerações, né? Ele vai querer se rebelar, vai querer manipular, vai querer negociar. Tudo coisas que a gente tem dentro de uma empresa, né? Às vezes você vai ter aquelas pessoas que você vai falar e que, ok, vai receber ali o que precisa ser feito, vai fazer, mas vão ter aquelas que vão fingir que estão ouvindo e não vão fazer, que o filho faz isso também, você pede, aí ele finge que te escutou e te ignora. Você tem funcionário assim. Vão ter aqueles que você vai pedir e ele vai argumentar e não vai querer fazer, vai ter aqueles difíceis também. Com certeza. Então, é o momento que eu vou falar para você que eu mais pratiquei a gestão de pessoas. Foi neste momento. Amiga, a gente tem que usar nossas armas ao nosso favor, né? E olha que a gente tem uma estrada aí no desenvolvimento humano, a gente tem uma estrada no autodesenvolvimento,
E a gente encontra barreiras, encontra dificuldades. Imagina as pessoas que não estão presentes para isso, né? E muitas das vezes que nem você falou, ou a pessoa não é contratada, a mulher não é contratada, ou então acaba enterrando um sonho por conta de julgamento, de críticas, de preconceito, né? Que ainda há hoje pelas empresas, por mais que eu vejo uma briga muito interna nessa questão da inclusão, porque, ao mesmo tempo que eles entendem que é importante e que as mulheres têm potencialidades, têm competências diferentes dos homens e muito mais exacerbadas, muito mais afloradas, justamente por conta dessa multipotencialidade, de entrar de cabeça e de dar conta de tudo. Enfim, cara, a mulher ela está no trânsito, ela está passando batom, fazendo uma reunião, está falando com fulano, está atravessando o sinal, está fazendo tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que as empresas entendem que isso é uma verdade, que isso é importante, eles têm uma barreira. Porque ainda tem esse preconceito da maternidade, pô, ficou fora 1 ano e meio, a criança é pequena, vai me dar trabalho, vai ter que faltar, vai não sei o quê, então acaba optando de novo por homens. Então, eu vejo assim essa dicotomia, sabe, no mercado de trabalho. E é uma pena, né? Porque, na verdade, do mesmo jeito que ela tem os vales, ela tem picos, assim como os homens também. Então, um complementa o outro. Um complementa o outro, entendeu? E nada como a diversidade. E da própria mulher também não enxergar esse valor dela. Total, 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 total. E é um contrassenso, né? Teve até uma pesquisa, eu estava vendo uma pesquisa da Harvard Business Association lá, Harvard Business Review, olha que incrível, que diz que as mulheres foram classificadas de forma positiva em 13 das 19 competências em relação à eficácia geral de liderança. Então, quer dizer, fizeram uma pesquisa com homens e mulheres e das 19 competências de liderança, as mulheres atingiram 13, muito acima da média. Né? Então, isso tem que entrar no imaginário não só das empresas, mas das próprias mulheres, de tomar posse disso, né? E seguir os seus sonhos e colocar as suas ideias na mesa e ter foco e determinação para ir lá e fazer acontecer. Né? Às vezes ela já chega numa entrevista, ela já tem preconceito com ela mesma. De que, meu Deus, eu acabei de ter filho, o que vão pensar de mim? Ou então, eu tive uma cliente, por exemplo, que ela tinha uma crença muito forte de que ela não poderia ter filhos se ela quisesse ser bem-sucedida profissionalmente, se ela quisesse ter cargos maiores, né, alta gestão e tudo mais. E assim, foi um processo que eu trabalhei bastante, essa questão da autossabotagem, porque ela tinha essa crença muito fortalecida dentro dela e estava atrapalhando o próprio casamento, entendeu? Então, quer dizer, isso está dentro da gente público feminino, e a gente precisa quebrar esse tabu, como você falou, né? Exatamente. A mulher enxergar o valor dela, né? Que ela tem competências, aí ela não ficou simplesmente não fazendo nada. Ela teve que gerenciar tempo, aprender a gerenciar tempo, né? De cuidar de casa, cuidar de filho, horário, rotina. Então, ela foi uma super gestora de tempo, pois teve sim a questão de gestão de pessoas, porque você tem que aprender a lidar com aquele ser humano ali, e marido e família. Você tem várias questões aí. Então, eu acho que a mulher... Né? Lidar com a questão do novo, né? De uma vida nova, de uma rotina nova e um serzinho diferente ali, com atribuições diferentes, né? Que antes ela não tinha. Então, aprender as coisas muito rapidamente para poder, né, suportar um serzinho ali. Então, com certeza, é um aprendizado contínuo. Ser mãe é um aprendizado contínuo, né? E a gente pode e deve transpor isso para a nossa vida profissional, né? Acho que aí vem muito o diferencial da mulher, né? Essa coisa da múltipla jornada, da resiliência, sabe?
o fato dessa Resiliência. resiliência é muito, sabe? Essa coisa de superar as adversidades de uma forma que, vamos respeitar, mas é muito diferente entre homens e mulheres, assim. A mulher tem muito mais resiliência por conta disso, né, da maternidade, que é o diferencial, né? E não só resiliência, essa coisa de ser multitarefa, de, cara, subiar e chupar cana ao mesmo tempo e tá tudo certo, né? Meu marido não consegue de jeito nenhum. Se ele está falando no celular, ele está falando no celular. Ele está digitando, ele está digitando. É uma coisa de cada vez. Cada vez. É uma coisa de cada vez, né? Então, acho que não só isso, mas o comprometimento da mulher é muito profundo, porque ela quer mostrar, ela quer provar que ela é boa e que ela pode, sabe, galgar cargos maiores e tudo mais. Eu me lembro que a empresa que eu trabalhava na Latam, a gente teve uma época que nossa presidente era uma mulher, era Cláudia Sender. E é uma baita gestora, sabe? E ela era super admirada na empresa porque ela foi a primeira mulher a ser presidente de uma empresa aérea, que é um setor muito, muito masculino, muito masculino, sabe? E foi incrível, ela fez um trabalho bem incrível, foi extremamente humanizado, foi uma baita gestora. Na aviação, tem esses dois mundos muito 880. Então, por exemplo, na carreira de tripulante de comissários, a maioria, 90% são mulheres, né? Vai, 90 não, mas 70% é mulher. E aí, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mulheres e tal, perfeito, não tem nenhum tipo de preconceito, como se fosse assim, é serviço de mulher, digamos assim, sabe? Aquele estereótipo. Aí que você passa para o grupo de pilotos, aí o que é muito preconceito. É muito preconceito. Eu me lembro quando a primeira mulher piloto foi ser piloto na Latam, né? E é uma baita comandante internacional hoje, extremamente competente e admirada na empresa, você não tem noção. Mas ela sofreu muito preconceito, entendeu? Imagina, uma mulher no meio de sei lá quantos homens tendo que se provar o tempo todo, né? A gente tem preconceito até para dirigir carro, né? Ah, mulher no volante, não sei o quê. Tem as crenças da sociedade o tempo todo com isso, né? E a gente precisa se policiar, porque às vezes essas crenças estão enraigadas na gente, na nossa geração, nas próprias mulheres, e a gente precisa estar presente para quebrar essas crenças. Chega, a gente precisa dar um basta nisso, né? Eu acho que tem aí uma autossabotagem muito comum na maioria das mulheres e que é importante elas a gente, né, mas falando das mulheres, estarem cientes para isso, que é aquela autossabotagem de não saber falar não, né? Falar não para uma atividade que às vezes o seu cônjuge pode fazer, uma atividade que às vezes um colega seu ou um subordinado pode fazer ali da equipe, porque a mulher ela quer abraçar tudo. E aí o que acontece? Ela fica atolada, fica estressada, descabelada, muitas entrando em burnout, né? Agora na pandemia, como cresceu essa questão de burnout, principalmente nas mulheres que começaram a fazer home office? Porque o homem, você tinha lá o cantinho dele e a mulher cuida da casa. Agora a mulher não, ela trabalhava e quem que cuida da casa? Era ela ali, embaixo. Exatamente, os sonhos parece que mudaram, né? Então, antigamente, o sonho era construir família e ser mãe, né? E hoje é firmar-se profissionalmente, conquistar a independência financeira, enfim, já vem outras milhões de coisas, outros sonhos, né? E a gente tem que lidar com tudo isso. E, além disso, acho que uma coisa também que a gente precisa estar presente para isso e trazer aqui as situações de constrangimento que até hoje acontecem, né? Então, assim, no ambiente de trabalho, então, assédio, preconceito, é o sexo frágil, a equidade salarial. Então, quer dizer, a mulher faz o mesmo trabalho do homem e ganha menos, sim, né? Então, isso vem desde lá de trás.
Então, até quando, né? A gente precisa sempre se perguntar até quando. E isso depende muito de nós, de levantar essa bandeira. E aí, às vezes, a gente fala, nossa, mas estou cansado todo ano, né? É o mês da mulher e falando a mesma coisa. E tem que falar a mesma coisa 1000 vezes, não só no mês da mulher, mas em todos os outros meses do ano. Porque, assim como eu falei, são 135 anos de diferença. É muito tempo, né? E trabalhar muito essa questão, né, da consciência, que sim, mulheres, nós temos muitos diferenciais. Sim, você é mãe, você tem muitas competências, você não precisa se colocar abaixo. E muitas vezes esse abaixo é você mesma que se coloca, então não precisa, que você tem muitas competências. E as empresas enxergarem isso também, que cada vez mais é menos parte técnica que se exige e mais parte comportamental. Porque Sem a técnica dúvida. a gente aprende, a técnica a gente aprende, a não ser funções específicas, é claro, né? A gente fala de uma medicina, de uma engenharia, mas a competência, ela é fundamental. E as mulheres têm essa parte do relacional Sem muito mais dúvida. forte. Eu sempre falo assim que, cara, às vezes você pode ter um currículo de 4 páginas, né? 200 MBA, falar não sei quantos idiomas e tal. E se você não souber comunicar isso da melhor forma, se você não souber dar um feedback com empatia, olhar no olho do seu colaborador, do seu funcionário, né? De que adianta? Inspirar o outro ali, acolher. Exatamente, exatamente. Ter flexibilidade, né? Ter resiliência para entender que o mundo está mudando e que a gente precisa mudar junto, porque senão a gente vai ficar para trás. A nova geração Z está aí, né? E hoje a gente está num lugar onde a gente precisa saber lidar com esses diferentes tipos de geração e se comunicar com todo mundo de forma assertiva. Né? Então, não adianta você ter um currículo robusto se você não souber comunicar isso da melhor forma possível. E aí vem, de novo, aquela coisa de que, sim, as mulheres estão muito mais presentes para o desenvolvimento, para o autodesenvolvimento do que os homens. E aí, se eu fosse homem, eu já acenderia uma luzinha amarela aqui de opa, entendeu? Eu preciso me desenvolver, porque eu não sei tudo. E o homem tem essa coisa de que, não, eu resolvo, eu sei tudo, eu dou um jeito, é o macho alfa e tudo mais. Cuidado, cuidado, que atrás de você está vindo um batalhão de mulheres. Eu estou perdido aqui, mas eu não vou perguntar para alguém. Exatamente, exatamente. Então, você imagina, nesse tempo aí de cuidar de filho, e casa, e família e tudo mais, o quanto essa mulher não adquiriu de competência. Então, já falamos aqui de resiliência, de ser multitarefa, tem a questão da criatividade, né? Quanto que a gente não desenvolve Muita criatividade, criatividade. flexibilidade, né? Tanta coisa, e são justamente as competências do futuro. Se você olhar aí né, a última pesquisa do LinkedIn em relação às competências do futuro, vem tudo isso. Né? Então, flexibilidade, comprometimento, comunicação, liderança, A exatamente. mulher é líder dentro de casa. Exatamente, exatamente. Ela é Então, líder. é isso, assim, né? A gente precisa realmente entender que a diversidade é um processo de construção, né? Que nós estamos construindo isso, avançamos muito, mas ainda temos todo um caminho pela frente, né? Então, essa ideia do mundo com igualdade de gênero, né, parece ainda muito distante e realmente ainda é, né? Porque ainda pode ser, eu acredito, né? Mas eu creio muito que as próximas gerações já vão ver isso acontecer de uma forma mais latente, assim, sabe? Que a gente ainda não vai ter essa. Não chegou lá ainda, mas eu acredito eles com essa capacidade de Estão argumentar. evoluindo. A geração Z vem com essa coisa, né? De perguntar, de argumentar, de falar. Isso é bom nesse sentido, se a gente for pensar. Porque nós somos de uma geração que a gente aceitava tudo. A Sim. gente não foi criado para perguntar, para fazer perguntas. A gente foi criado para dar solução. Tá, manda que eu resolvo, manda que eu faço, entendeu? E a geração Exatamente. Z, ela vem com esse questionamento do porquê, 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 porquê. Então, talvez eles consigam atingir um novo patamar maior do que a gente conseguiu até hoje, eu acho. É. E a gente tem um outro lado também,
que são aquelas mulheres que já são profissionais, né? São referência ali na área delas, são excelentes profissionais, e a gente tem muitas hoje em dia, são comprometidas, esforçadas e que estão exaustas. E que estão exaustas. Porque, fora serem profissionais excepcionais, ainda cuidam de casa, cuidam de filho, e não falam, não dividem tarefa, né? Não dividem a tarefa ali, porque às vezes tem aquela crença de eu tenho que dar conta de tudo, E sozinha. às vezes acaba que educa mal a própria família, né? Coloca tanto essa bravata de que eu tenho que saber tudo, deixa comigo que eu resolvo e tal, é o lado contrário, né? O marido no trabalho e ela na casa, é assim, né? E aí acaba Uhum. que, graças a Deus, eu não passei muito por isso, porque, como eu falei, eu viajava muito, então meu marido tinha que se virar, ou então eu não sei o que ia acontecer, né? Mas Uhum. eu dou muito essa eu coloco ele precisa entender que os papéis dentro de casa são divididos ao meio, entendeu? O filho é filho meu, filho dele, e vamos embora. Porque senão a gente não dá conta. O dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então, se a gente não souber gerenciar o nosso tempo e delegar funções dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, trabalhar e isso é autossabotagem total, de você querer controlar tudo e todos a todo tempo e tal, né? Então, a gente precisa entender exatamente, cirurgicamente, aonde que essa crença nos atrapalha para poder trabalhar isso e minimizar, ficar mais leve, né? Pode ser mais leve, né? Aprender a falar um não também, né? Total, total. Eu costumo dizer assim, e eu tinha muito isso de que eu preciso controlar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Hoje em dia, eu tenho muito foco naquilo que me coloca mais próximo do meu sonho, do meu objetivo, sabe? Então, se eu estou aqui com você e a pia está lá cheia de louça, minha amiga, antigamente eu ia estar aqui com a cabeça lá. Hoje eu não estou nem aí para quem vai lavar, se ela vai ser lavada sozinha, se ela vai se autolavar, se alguém vai lavar. Eu sei que eu estou aqui resolvendo o meu, sabe assim, fazendo aquilo que eu curto, aquilo que eu gosto, que faz sentido para mim. E se der tempo, quem sabe, depois eu vou, se não amanhã. Eu sempre penso assim, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? A louça vai ficar lá e amanhã eu lavo. O que de pior pode acontecer? O garoto fez isso e amanhã a gente resolve. Entendeu? Assim, porque senão a gente dá um peso para as coisas muito maior do que as coisas têm, na verdade, né? E aí tudo é E aí pesado. a gente mesmo que se coloca para baixo, que se coloca Exato. naquele lugar inferior. Exato. Aí vive toda mal vestida, toda mal enjambrada, e aí, Tá tudo pisado. exato, e aí, às vezes acha que não merece, não tem a mulher que acha que não, eu não mereço uma roupa nova, eu não mereço um sapato, eu não mereço, eu vou usar isso aqui mesmo, por quê? Tá sempre fazendo pelo outro, igual você falou, dizendo sim para os outros e dizendo não para ela, é sempre aquela crença de que, cara, eu não mereço, que tá tudo, para mim tá bom, assim tá bom, assim tá bom. Então, quer dizer, eu costumo dizer que é igual aquele boi no pasto, que fica lá gordão no pasto lá, e aí vem aquele bichinho verme, pousa no boi e começa a comer, 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 comer o boi, daqui a pouco o boi vai lá e morre. Ele doou, doou, doou a vida toda. E quem foi que doou para ele? Entende? Então a mulher ela precisa tomar esse cuidado de se colocar na agenda, de que sim, ela é importante, sim, ela dá conta, e que está tudo certo. E aí você falou, né, essa questão de você querer controlar tudo e dos nãos que você não diz. E o não pode ser para alguém ou para coisas. Você foi falando, eu fui me lembrando aqui de algumas coaches minhas e uma específica. Ela é empresária e ela estava querendo trabalhar a questão da produtividade dela, né, para aumentar vendas e tal. E aí a gente começou a mapear ali, principalmente a questão da autossabotagem nela. E aí, assim, foi uma sessão que para ela, ela ficou fascinada, né? Que ela viu, após a análise que a gente fez lá, que o que mais sabotava ela
de fazer as ações de prospecção que ela precisava, eram duas coisas. Uma casa, que você falou da louça, agora eu lembrei, que ela acabava, às vezes, deixando aquele horário que ela ia ligar para alguém para arrumar ali, varrer, arrumar a casa, e para uma pessoa específica que sempre pedia alguma coisinha ali para ela, e ela dizia sim para essa pessoa e falou: não, depois eu faço essa minha coisa. E aí não sobrava tempo no dia dela para fazer aquilo que ela precisava para o negócio dela. Quando ela trouxe essa consciência dos nãos que ela estava deixando de dar, como aquilo estava interferindo na vida dela, ela conseguiu fazer vários ajustes aí na vida dela. Lógico, quer dizer que de um dia para a noite você vai mudar? Não. Mas você começa a passar a ter mais consciência, né, Com daquilo que te certeza. atrapalha, e teu caminho vai ficando mais fácil. Com certeza, tem mais clareza, né? Tudo parte da clareza, né? Aonde você quer chegar e o foco para você saber o que você precisa ignorar para chegar até lá, entendeu? Então, assim, quando a gente entende qual é o ponto de chegada, onde a gente precisa chegar, cara, o que está aqui dentro da minha rotina, do meu caminho, das coisas que eu faço, que vão me colocando mais próximo desse sonho, né? E o que está me atrapalhando aqui no caminho? Né? Então, como é que eu vou fazer para minimizar isso? Eu fiz esse trabalho em mim e é sensacional. Você listar, né, as coisas que te tiram o foco, as coisas que estão ocupando a sua mente, o seu dia, a sua rotina, a sua agenda, né? Então, listar tudo que você faz ali durante o dia e colocar do lado assim, cara, qual é o meu objetivo? Beleza. O que dessa lista aqui me coloca mais próximo do meu objetivo? O que dessa lista aqui me coloca mais longe? Me atrapalha, parece que eu estou sempre andando com o freio de mão puxado. Sabe assim, eu ando, mas o fardo é pesado. E aí você não traz aquela leveza de que, uma das premissas que a mulher precisa ter é que as tarefas nunca vão acabar. Isso é um fato. As tarefas Não, nunca vão acabar, para mim, para você, para a Aline, para todo mundo que vai ouvir a gente aqui, né, depois. Então, isso é uma premissa, coloca isso na sua cabeça. Você não vai dar conta de tudo, e está tudo bem, entendeu? Mas, qual é o seu objetivo de vida? É ser uma profissional incrível, é ser uma líder inspiradora, ser, né, conquistar sua independência financeira, é se firmar profissionalmente na sua empresa e tal. O que na sua rotina está te atrapalhando de focar nisso? E às vezes você não pensou, as pessoas não pensam em estratégias paralelas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu era muito assim. O que mais me tirava o foco e energia era fazer comida. Eu detesto fazer comida. Mas eu adoro olha, comer. vamos descobrir. Quando eu for aí, a gente pede um iFood, então. Amiga, eu detesto cozinhar, mas eu adoro comer, tá? E aí, o que acontece? Eu tinha que parar o que eu estava fazendo para poder fazer almoço, porque meu filho ia chegar da escola, meu marido no home office, todo mundo em casa tendo que comer e tal. Então, eu, desde os 18 anos, trabalho numa profissão em que eu comia em restaurante, eu comia fora, eu comia nos hotéis, eu nunca tive aquela ensinamento de ter que fazer comida, de não sei o quê, de dona de casa, entendeu? Então, eu sempre tive empregada com meu filho, tal, 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 então, beleza. Depois que eu parei de voar, né, que eu fiz a minha transição de carreira completa, e eu me vi dentro de casa, metade dona de casa, metade profissional, tendo que equilibrar esses pratinhos, eu falei, beleza, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei fazer, agora cozinhar eu não sei. E eu até aprendi correr. Não, teve uma época que eu falei, não, vou aprender esse negócio. Amiga, eu comprei um monte de livrinho, um monte de coisa, e fui fazendo, eu sei, Os hoje eu sei. vídeos no YouTube. Hoje eu sei, mas não é uma coisa que eu gosto. Eu acho que ocupa meu tempo, suja tudo. Eu não curto, porque eu acho que o trabalho é dobrado. Enfim, conclusão da história. Aquilo ali me tirava do sério. Me tirava do sério, Aline, porque eu estava fazendo um trabalho, estruturando aqui alguma coisa, atendendo um coaching, fazendo alguma coisa. E aí eu tinha que parar para pensar na comida. Mano do céu, era para acabar. Aí, conclusão, e depois que eu fiz um processo de entrar, sabe assim, de focar naquilo que interessa, eu falei, cara, como é que eu vou fazer para comer, continuar comendo, Comendo bem, né? Comendo comendo bem. bem,
né? E não Cair nas bobeiras. exatamente, não ter esse entrave aqui na minha vida. Beleza. Então, eu estipulei um dia na semana, onde eu vou lá e faço as coisas para me agilizar para a semana toda. E eu busquei uma pessoa que possa fazer para mim comida para 15 dias. Então, assim, comida saudável, bacana. E aí, quer dizer, eu consigo manter o meu mês sem ter que despender do meu tempo para poder fazer isso todos os dias, entendeu? Então, é só reorganizar a agenda e pensar fora da caixa, sabe? Olha, se você não tivesse falado isso, eu ia te falar. Porque eu também, né, como alguém que ama também produtividade, estou há alguns anos na minha vida sempre remodelando, né, as minhas atividades. Eu cheguei no momento que eu vi isso também, que essa parte de fazer a comida também tomava o meu tempo. Mesmo sabendo, eu cozinho, mesmo sabendo, mas a questão de você preparar, de você pensar, de você guardar, e a solução que eu tive também foi uma pessoa que vem semanalmente aqui para mim e faz tudo que eu quero. Ó, faz isso, isso. Ela fica o dia inteiro fazendo. Mas eu vou falar para você, é o melhor investimento que eu faço, que eu Exatamente. tenho. Porque eu ganho muitas horas na minha semana com isso e continuo me alimentando bem. Porque eu fiquei pensando a mesma coisa que você, como é que eu vou me alimentar bem sem eu ter que fazer? E olha, eu concordo com você, é um dos melhores investimentos também que eu fiz. Vale a pena, vale a pena. E não só isso, às vezes a pessoa às vezes não tem, ok, como investir nisso agora e papapá. Apesar de que é o que você falou, você ganha muito em produtividade, você ganha muito, você, né? O tempo que você ganha no final do mês, você pode desempenhar um plano B, um papel, um outro tipo de trabalho até, né? Mas pensa, de repente, num dia da semana, onde você possa despender ali umas 3, 4 horas daquele dia para fazer a comida da semana Para toda, a para semana aliviar. inteira. Então, não só Uhum. isso, mas vários outros papéis, essas multitarefas que a mulher vai desempenhando ao longo da vida, que às vezes ela só está vendo um jeito de fazer e não tem só esse jeito, sabe? O importante é atingir um resultado. A forma como ela vai chegar pode ter N formas. E às vezes tem uma forma Uhum. melhor que despenda menos tempo, que ela não está presente para isso ainda. Né? Então, e a mulher tem muito essa flexibilidade, essa adaptabilidade de olhar para um outro cenário e falar: caramba, isso funciona para mim, como é, né? Mas tem que ter esse trabalho de ir lá buscar uma outra informação, de perguntar, de se informar com outras pessoas, enfim, né? Mas é E isso. aí agora, se a gente pudesse, vamos lá agora o momento dica da coach, para a gente concluir aqui. E a gente pudesse dar uma dica, ou até uma palavra de incentivo aí para as mulheres, para elas se elevarem, né, e realmente serem tudo aquilo que elas nasceram para ser e muito mais, colocar o brilho delas para fora. Qual é a dica ou qual a mensagem que você deixaria? Cara, eu acho que os desafios sempre vão existir, né? Os desafios eles estão aí para serem transpostos, e é justamente nesses desafios que você cresce e se desenvolve e sai uma pessoa melhor. Né? Basta você viver uma vida com intenção. Então, assim, quando você tem intencionalidade na sua vida, no seu dia a dia, na sua profissão, né? Quando você sabe aonde você quer chegar e tudo mais, você olha para as adversidades, você olha para os seus desafios e você acolhe de falar assim, ok, eu vou passar por isso aqui, não vai ser fácil, entendeu? Mas como é que eu vou ser uma pessoa melhor? Como é que eu vou aprender, né? E então acho que isso é uma coisa muito bacana e principalmente primeiro lugar na sua vida tem que estar você, né? Então é você olhar no espelho de manhã e falar, cara, você é boa pra caramba, você é bonita, você é linda, você é capaz, você é especial, você vai dar conta, vai fundo, tá tudo certo, entendeu? Usar essas frases de afirmação para você encarar seu dia mais leve, entendeu? Se colocar na agenda, olhar para sua agenda e ver seu nome lá. Nossa, não tem nada melhor do que isso. Né? Então, eu acho que esses são os dois conselhos que eu daria.
E você deu um conselho ótimo para iniciar o dia. E não é nem conselho, é dica, né? Dica, isso. Estratégia, é estratégia. Isso é técnica que a gente trabalha. Exato. Não, é técnica. Eu vou dar a dica para o fim do dia dessa Boa. mulher. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar, complementando tudo que você já falou, é para você, mulher, chegar no fim do seu dia, ao invés de tirar o chicote e começar ali, né, a se chicotear pelas coisas que você não conseguiu fazer, né, das 227 a 5 que você não conseguiu lá fazer, ao invés de olhar para isso e começar ali se criticar, se culpar por aquilo, chega no fim do dia e faz um exercício diferente. Pega um caderno ou um cantinho, um momento, 5 minutos seu ali, ou no celular, e pensa e escreve pelo menos 3 coisas incríveis que você fez, incríveis ou boas, ou desafios que você superou naquele dia. Só Maravilhoso. 3. Só 3. E se acolha que tá tudo bem. Você não fazer, deixar de não conseguir, deixar de fazer algo naquele dia porque você teve que fazer outras milhões de coisas. Então, Maravilhoso. o meu recado no fim do dia é: comece o dia com a dica da Thaís e finalize com essa A dica dica da de Aline. você escolha e guarda o chicote, mulher, porque você é foda. Muito. Arrasou, amiga. E a gente terminando aqui, porque o nosso compromisso com vocês é 1 hora, e não passar disso. Dá pra gente aquela curtida, se inscrever, compartilhar. Se alguma coisa que a gente falou aqui você se identificou, né? Já curte aqui, deixa nos comentários pra gente o que você achou, qual que é o desafio ali que você se identificou, ou até se você quiser deixar uma palavra de motivação. Vamos compartilhar e fortalecer a nós mulheres, porque Vai essa adorar é uma saber. pequena atitude que a gente começa a ajudar para que esses 135 anos de equiparação eles diminuam, com apenas uma pequena atitude. Então, mulheres, Juntas somos homens, mais fortes. vamos lá, já curte, compartilha e se inscreve no canal. Top. E aguarde o próximo capítulo. Beijo! Beijo.